funciona lá nos nossos implantes? Então, revendo novamente, relembrando, nossos implantes são instalados a nível da crista óssea. Uma vez que eles são reabertos, é removido o parafuso de cobertura, o cover, é instalado o cicatrizador ou a coroa provisória ou definitiva, também a nível dessa crista óssea. Então a gente vai ver como que se dá a anatomia dessa região aqui. Então nós temos aqui o implante instalado no nível de crista óssea e o epitélio, o epitélio sobre esse tecido ósseo. Então, se você instalar uma coroa, ou o próprio cicatrizador, a própria instalação do cicatrizador já denota esse problema. Não precisa esperar a coroa em posição, a coroa provisória ou a coroa definitiva. Quando você já coloca o cicatrizador, esses problemas já começam a acontecer. Você vai ter nesse implante aqui, obviamente, também uma região de gengiva mais frouxo, suco gengival, e um epitélio juncional, que a gente chama de epitélio juncional longo. A gente não tem inserção conjuntiva nesse caso. Quando a gente sonda o tecido gengival periimplantar, essa sonda ela vai até próxima à crista óssea. Então você consegue sondar todo o trajeto gengival da crista, vamos dizer assim, da borda gengival até a crista óssea. Essa medida ela pode variar aí de 12 até 4 milímetros, dependendo, mas ainda assim manter a sua saúde. Então a sondagem ela corresponde ao suco gengival e epitélio juncional, geralmente ela vai até o nível de crista óssea, fazendo aí um paralelo com a sondagem de um tecido periodontal, sondagem periimplantar comparada com a sondagem de um tecido periodontal. Então, se a gente comparar lado a lado o tecido periodontal sadio, aqui com a coroa protética, a nível de suco gengival, ou seja, o nível ideal, com essa situação da prótese sobre o implante instalada, logo após a reabertura, a gente vai ter uma situação um pouco estranha. Você vai ter nessa região aqui, nessa situação, a manutenção do nível protético bem afastado do nível ósseo, mantendo o quê? Mantendo o nosso famoso espaço biológico, mas nessa situação você vai ter o nível protético coincidente com o nível ósseo. Então nós temos uma situação aqui, uma condição biológica potencialmente inadequada. O que isso vai denotar? Vai denotar o quê? Cadê o espaço biológico? Então você vai ter uma reação do tecido periimplantar, uma remodelação óssea nessa região, de forma que você vai ter uma busca da criação, entre aspas, de um espaço biológico periimplantar. Uma remodelação óssea dessa região, entre aspas, espaço biológico bem entre aspas aí, uma remodelação óssea periimplantar. Você vai ter uma perda óssea ao redor do colarinho, do pescoço desse implante. Isso acontece sempre para os implantes de hexágono externo? Sempre. Acontece também em implantes de hexágono interno e acontece até em implantes de cone Morse, quando eles são mal instalados e não respeitam as suas diretrizes de instalação. Isso não é característica única dos implantes de hexágono externo. É uma característica que ocorre porque você colocou a tua prótese no nível da crista óssea. E isso, biologicamente, o corpo já te disse que é inadequado. Então, quando você tem essa perda, essa remodelação óssea, ela, na verdade, é uma reação do organismo pela criação de um espaço biológico também aqui na região periimplantar, muito próximo do que seria aquele espaço biológico que você tem num tecido periodontal sadio. O nome dessa remodelação óssea periimplantar que acontece com o passar do tempo após a instalação, logo após a instalação do cicatrizador e principalmente após a instalação das coroas protéticas que vão receber a carga, chama-se salserização. Salserização remete à forma da reabsorção óssea que, segundo os primeiros pesquisadores que notaram isso, é uma reabsorção em forma de um prato raso. Saucer seria
prato em inglês, né? Bom, se parece com prato ou não, pouco importa. O nome ficou, né? O nome ficou como saucerização. Então é exatamente isso que você vê naquela mesma radiografia, na imagem radiográfica que eu mostrei antes. Bom, o nível ósseo estava nessa região quando esse implante estava submerso. Uma vez que a coroa colocada, esse nível ósseo baixou para mais ou menos aí 1 a 2 milímetros, né, abaixo da plataforma do implante, como se o organismo estivesse reivindicando o seu espaço biológico. Então isso acontece, essa saucerização acontece com implantes de hexágono externo. E o que é importante disso? O nível ósseo estava nessa região. O importante disso é que o nível ósseo, ele é, obviamente, correlato com o nível gengival, né? Se você aumenta ou diminui o nível ósseo de uma prótese, o nível gengival também se altera. E se você tiver alteração do nível gengival, você vai ter uma repercussão que é na estética rosa dessa prótese, na estética rosa de todo o problema. Então, se você tem uma perda com o tempo, né, note que o nível protético se mantém, você tem uma perda óssea controlada, né, com o tempo, o nível ósseo abaixa, se afastando do nível protético, e o nível gengival, que estava um pouco mais acima, ele também vai abaixar, acompanhando essa perda, né, de altura da crista óssea. Isso é um problema dos implantes de hexágono externo? É um problema. É um problema contornável? É um problema que pode ser, né, percebido e pode ser manejado com o tempo, mas ele vai acontecer e tem que ser colocado à mesa quando você vai fazer restaurações sobre implante de hexágono externo. Tem que ser colocado à mesa quando você escolherá esses implantes, né, de hexágono externo para reabilitar. Então a gente nota o quê? Que em áreas estéticas, a hora onde eu preciso da estética rosa, de forma eu preciso de papilas, pacientes com dentes triangulares, eu preciso de papilas que fechem os black spaces, né, entre os dentes protéticos, isso pode ser um problema, né? Então, isso é uma forma de entender o problema e utilizá-lo para a escolha do seu implante. Então, a gente nota aqui, como é que o implante ficou longo, ele perdeu, né, a estabilidade gengival com o tempo, perdeu a quantidade um pouco maior de osso que o esperado, perdeu também um pouco de gengiva. Isso acontece com todos os casos? Não, né? Acontece com alguns casos essa perda óssea e gengival mais acentuada. Casos como esse aqui, de colocação de múltiplos implantes, você nota que cadê as papilas entre os dentes? Você não vai ter papilas entre os dentes, porque você vai ter, principalmente quando você tem implantes contíguos, né, nesse caso, um sobre os outros, você não vai ter, após a saucerização, uma perda também de altura desse tecido gengival e uma dificuldade em construir uma estética rosa. Aí você tem um sorriso que a gente chama de sorriso de cacho de bananas, né? Que é um tanto quanto estranho e anestético, né? Do ponto de vista funcional está correto, mas do ponto de vista estético é duvidoso, né? E até casos mais dramáticos como esse, onde você teve uma perda óssea até a instalação errada do implante, deveria ter sido feita uma reconstrução óssea, né, uma construção gengival, para antes colocar o implante, mas isso aí também é outro problema, né, foi um erro de planejamento do caso, né, que você termina aqui nas fases de provisórios, o paciente obviamente insatisfeito numa situação como essa, né, ainda os provisórios, e é isso que você vai devolver ao paciente, está faltando gengiva, aí você vai oferecer para ele, bom, então vamos colocar uma gengiva rosa, né, uma gengiva artificial rosa, o paciente queria dentes isolados, não vai poder ter mais, tem uma série de implicações que podem ser graves, principalmente se você está lidando com pacientes particulares, com consultório particular, né, e você promete coisas para esse paciente, né, faz o DSD, hoje em dia tem o DSD, faz o DSD lindo, né, do paciente, vou te prometer isso, olha que bonito vai ficar, e depois você devolve uma situação como essa aí, realmente frustrante, tanto profissional quanto